Olá, sonhadores, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série Meios de Transporte Aeroporto. É o que a gente vai falar hoje, tá certo? Sobre os aeroportos. É, teve já o vídeo do avião, né? Que eu recomendo muito que vocês assistam, porque é o símbolo, ó, complementar esse aqui. E o outro que a gente vai falar vai ser de malas e bagagem. Você vê que a pessoa ali está sentada em cima da mala, está dentro do aeroporto e assistindo o avião. Então, são três símbolos que geralmente estão interrelacionados. Então, assistam, vai valer a pena para você ter um construto de tudo isso aqui, né? E bora lá, que hoje a gente tem que falar muita coisa sobre o aeroporto, tá? Mas antes, estou fazendo aquela comparação entre sonhos, né? Comparação entre a minha interpretação, a minha visão de intérprete profissional e o que a internet demonstra, né? Aí eu estou fazendo uma pesquisa no chat do Bing, da Microsoft, e aí eu vou trazer para vocês, né, o significado. Olha só o que ele diz aqui. Sonhar com aeroporto pode indicar que você está diante de um ciclo de vida ou de morte, ou de chegadas e partidas, de nascimentos e despedidas, e que você precisa estar preparado para lidar com essas mudanças, né, e se dedicar a novos projetos. Sonhar com o aeroporto pode indicar que você tem uma personalidade positiva, comunicativa e agradável que atrai as pessoas ao seu lado, certo? Sonhar com um aeroporto vazio pode indicar que você está se sentindo sozinho, abandonado ou isolado na sua vida, precisando de mais contato social ou afetivo. Sonhar com o aeroporto lotado significa que muitas mudanças vão acontecer e vão abalar intensamente. Se você vê essa última interpretação aqui, ó, que acabei de falar, do aeroporto lotado, é igualzinho da rodoviária lotada. Pesquise e compare. Sonhar com aeroporto sem avião pode indicar que você está sem rumo, sem direção, opções na sua vida, que você está perdido, desanimado ou frustrado, né? Gente, ó, eu gostei desse aqui, ó. Fazer check-in em aeroporto significa que você está pronto para a mudança na sua vida, está confiante, otimista e determinado. Ai, ai, gente, é engraçado. Engraçado, ó, ele não fala aqui sobre mala. Olha aí, ó, interessante. Ele não fala sobre mala, ele não fala sobre detecção de metais, aquela parte que a gente tem que ficar, né, com os braços abertos, vistoria. Ele não fala nada sobre isso, né? Mala prendida, mala perdida, ele não fala nada. Mas, enfim, vamos falar então sobre esse símbolo. Tá vendo como a internet não é confiável? É a mesma coisa, se você ler o que significa sonhar com rodoviária lotada, é a mesma coisa que o aeroporto lotado. Mas são símbolos totalmente diferentes. Ligados, né, inclusive, meios de transporte totalmente distintos, porque uma coisa é o avião, outra coisa é o ônibus. Quem viu os meus vídeos sobre isso sabe que é totalmente diferente. Então vamos lá. Sonhar com o aeroporto, né? Gente, o aeroporto, ele é uma continuação, ele é uma pré-fase daquela estrutura que a gente fala do avião. Enquanto o avião, ele representa algo mais, fala sobre a estabilidade dos relacionamentos amorosos, o aeroporto é essa fase pré-conjugal, né? Ou pós-conjugal, quando tem um término de relacionamento e tudo mais, e a pessoa precisa reorganizar, né, a estrutura da sua vida, né, nesse sentido dos relacionamentos amorosos. Então, geralmente o aeroporto está ligado, conectado também a relações amorosas, tá? Mas assim, numa fase pré-conjugal ou numa fase pós-conjugal, tá? Então, por exemplo, uma fase de divórcio, pode aparecer esse símbolo, tá? Mas ele fala, mas existe uma diferença. Enquanto num avião a gente está falando de uma estrutura, de um relacionamento
que geralmente é existente, é aquele que já existe, aquele qual a pessoa já embarcou, entendeu? Já embarcou, já está lá dentro. Esse símbolo do aeroporto é uma fase em que a gente está. É uma estrutura que a gente está falando de um modo geral sobre os relacionamentos amorosos ligado ao sonhador, individualmente. Nós não estamos falando aqui sobre o par, beleza? Então vamos lá. Avião, eu estou falando sobre o par. Carro, eu estou falando sobre o par. Aeroporto, eu não estou falando sobre o par. Eu estou falando sobre você isolado, né? O seu padrão de relacionamentos de forma isolada e de forma mais ampla, ligada a todos os relacionamentos amorosos, sejam esses presentes reencarnatórios ou de outras vidas, beleza? Então, no aeroporto, eu estou falando dessa estrutura mais ampla de relacionamentos amorosos, tá? Então, seja dessa vida, de outra vida, dos padrões das suas escolhas, o tipo de pessoa que você escolhe como um padrão, né? Como baseado numa lei de atração, tá? Então, aqui eu estou falando de de todo o seu fundamento, beleza? Todo o seu fundamento, todo o seu padrão, todas essas suas informações, todas as suas memórias. Eu estou reunindo tudo isso, tá? Então, o que acontece dentro desse aeroporto? Ele fala sobre essas oscilações a respeito desse padrão aqui que eu acabei de falar, tá? Então, se você está lá no aeroporto, acontece uma coisa com o avião, né? Vamos supor, acontece alguma coisa com o avião. Quer dizer, aquela situação, ela ainda não está afetando o seu padrão diretamente. Você está num padrão, vamos dizer assim, você está vibrando num canal e a relação e a seu relacionamento atual está em outra vibração. São vibrações distintas, né? Tá falando de uma desconexão, tá? Nos aeroportos, nós temos geralmente o símbolo das malas, que a gente vai falar sobre essas malas, o que ela representa de modo geral. Porque pode ser no aeroporto, pode ser na rodoviária, pode ser no carro, enfim, onde estamos transportando essa mala em si, ela tem um significado. Então, a gente vai falar sobre essa bagagem, tá? No aeroporto, os símbolos que mais chamam a atenção são aquelas fases de embarque, né? Então, é encontrar as salas de embarque, é você se perder lá naqueles corredores, na sala e não encontrar essa sala de embarque, é você ficar preso lá no detector de metal, entendeu? Esses tipos de situação, né? Então, essas situações, elas falam sobre determinadas mudanças que precisam acontecer nesse padrão, ou que já estão acontecendo, ou que precisam acontecer, tá certo? Porque algo não vai bem. A gente também, quando a gente fala que a gente está em busca de um novo relacionamento, vamos dizer assim, nós estamos preparando o terreno para abrir o nosso campo para atrair essa nova pessoa. Então, aqui é o aeroporto, né? Então, antes mesmo do sonhador sentir a necessidade de ter alguém, de ir atrás de alguém, a gente tem esse símbolo, tá? Como um símbolo preparatório, por isso que eu falo pré-conjugal, né? Antes. Então, são um símbolo preparatório, né? Que nos prepara para abrir o nosso campo para os relacionamentos, por exemplo. Ou também um símbolo que nos chama a atenção quando quando a gente fecha, né? Já viu o aeroporto fechado por algum problema? Então, às vezes, nosso campo está fechado. Ele não está aberto, não estamos disponíveis. Nós não estamos disponíveis, nós não estamos
realmente com o padrão de atrair a pessoa correta, a pessoa necessária para o nosso processo kármico, tá? Então, esse é um símbolo, né, dessa estrutura, desse campo amoroso, beleza? Tá? Quando a gente. Então, o que acontece dentro desse aeroporto ilustra essas movimentações nesse campo, ilustra os nossos padrões, algumas causas, né? Geralmente ele não fala de causa, ele fala geralmente de consequências, né? Consequências, tá? Desses padrões. Por exemplo, você é uma pessoa ciumenta, então a consequência disso vai estar sendo demonstrada dentro de um aeroporto, tá entendendo? Então, e aí você vai, por exemplo, uma situação de um aeroporto, você vai ter um problema ali, tá? E aí ele fala dessas consequências né, desses comportamentos rigorosos relacionados ao amor como um todo, tá? Então tudo é muito amplo, ok? Geralmente ele não trabalha ancestralidade. Ele não é um símbolo que está falando de ancestralidade ligada aos relacionamentos e tudo mais. Ele não fala sobre isso, tá bom? O avião também geralmente não traz sobre repetições familiares, né? Não traz esses símbolos. Geralmente ele está falando sobre o momento atual, os processos de agora, as missões do agora, tá bom? Bom, Fernanda, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até o próximo vídeo.